Livro de Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo 27. Livro de Gênesis, 11, a partir do versículo 27. Irmão, sempre um lembrete, as redes sociais da igreja estão sendo, digamos, não vou dizer reativadas, mas estão sendo utilizadas com mais ênfase. Então é necessário que vocês acompanhem, né, o perfil do Instagram, IP Dourados, o perfil do Facebook, a página do Facebook, Igreja Presbiteriana de Dourados, o site da igreja. Nós colocamos com antecedência o pregador, o texto da mensagem. Se você quiser com antecedência, a partir de terça-feira ou quarta-feira no máximo, nós já disponibilizamos todas as informações da igreja. Agora é preciso que vocês interajam. A igreja ganha, né, o termo técnico fala engajamento, né? Quanto mais pessoas interagirem para a igreja, melhor é. Faça o check-in, compartilhe alguma palavra, algo do tipo que toque ao seu coração, que é muito útil para a divulgação da palavra de Deus. Como é do conhecimento de todos, o reverendo Ildemar hoje à noite está pregando na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, por ocasião do aniversário daquela igreja, dessa igreja mãe. Nós somos fruto do trabalho de plantação oriundo da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Oremos por ele, pelo retorno, que tudo ocorra bem. Gênesis 11, a partir do versículo 27. E do 12 até o capítulo 12, versículo 9. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção, ou se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos ao Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, nós precisamos tanto do Senhor. Primeiramente, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo ao pregador e aos ouvintes. Senhor, teu Santo Espírito, ó Pai, de nada adianta ter uma Bíblia diante de nós. Senhor, que as nossas distrações sejam bloqueadas em nome de Jesus. Concentra as nossas mentes, corações, os nossos olhos e os ouvidos apenas para a Tua palavra. Livra-nos da ansiedade que acomete os nossos corações. Livra-nos das preocupações da segunda-feira, ó Pai. Que nós sejamos alimentados por Ti, única e exclusivamente. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência, então, aos nossos estudos no livro de Gênesis.
E agora, então, a partir do capítulo 12, nós temos uma mudança de foco. Até os capítulos 11 anteriores, digamos que o narrador, ele está preocupado com a humanidade em geral. São poucos capítulos dedicados a personagens exclusivos. Por exemplo, a história de Noé é uma história curta. Mas agora você tem, digamos, um zoom. Pensa no narrador que ele está olhando para a humanidade na terra inteira, de como que Deus, desde a criação, está constituindo o seu povo, cuidando dele, e agora ele fecha um zoom óptico de milhares de vezes e foca naquele que vai ser o pai da igreja, foca naquele da qual, se nós hoje ouvimos o Evangelho, é porque Deus chamou este homem preservando a descendência de Sem. E alguns conceitos são muito importantes quando nós estudamos o livro de Gênesis. Eu já citei isso aqui pela manhã, mas nunca se esqueça disso. Sempre que você lê o livro de Gênesis, ou sempre que você lê a Bíblia inteira, mas principalmente o livro de Gênesis, entenda o seguinte: nos 2 primeiros capítulos, nós temos aquilo que é o modelo de perfeição de Deus para nós. Aquilo que eu chamo do nosso gabarito existencial. Como a nossa vida deveria ser. Estão lá nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Como eu me relaciono com Deus, com o próximo e com a criação. Está lá no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2. O pecado entra em cena. E aí acontece a queda. E tendo a queda entrado em cena, então, todos esses relacionamentos são afetados. Eu não me relaciono com Deus mais como eu deveria me relacionar. Eu sou vergonhoso, eu estou nu, eu tenho que me cobrir. Eu não me relaciono mais com o próximo e com a companheira mais como eu deveria me relacionar. A culpa é dela, Senhor. Eu assassino meu irmão. Eu não me relaciono mais com a terra da forma como eu deveria me relacionar. Aquilo que produzia e era cuidado e produzia espontaneamente, agora a produção vem por meio de dores, de sofrimento, de suor. O trabalho que era prazeroso e produtivo, agora é sofrido e improdutivo. Tem que trabalhar dobrado para conseguir produzir alguma coisa. E aí toda vez que você vê esses desastres nas Sagradas Escrituras, desde o assassinato, as perversões sexuais, os filhos de Deus com diversas mulheres matando, idolatrando, lembre-se que nós estamos num mundo afetado pelo pecado. Pecadores lidando com outros pecadores num mundo afetado pelo pecado. Ó céus, quem poderá nos ajudar? Existe redenção. E em Cristo Jesus, todas as áreas da nossa vida podem ser redimidas. Ele é o elo que me leva de novo para com Deus. Ele é o elo que redime o meu relacionamento com o próximo. Esposa, filho, namorada, amigos, patrão, empregado, vizinho, seja lá o que for. Ele é o elo que começa a redimir a criação. E o meu relacionamento com a criação pode ser redimido em Cristo Jesus. E a última palavra é a consumação, que é na segunda vinda, em Cristo, com a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão, esse processo é iniciado. Mas a cereja do bolo dessa redenção, a consumação dos fatos, acontece na segunda vinda. Lembre-se sempre disso. Estamos em processo de redenção e ela acontece por Cristo Jesus. Toda vez que você lê o livro de Gênesis, você tem que se perguntar, para quem essa história está sendo escrita? É só para eu contar para os meus filhos, assim, a segunda-feira eu conto a história do Chapeuzinho Vermelho, na terça-feira eu conto a história da Bíblia e você comenta? Não, não é. Quando os fatos do Gênesis aconteceram, não tinha secretário de atas. Então existe uma distância entre o acontecimento dos fatos, não tinha ninguém no Éden anotando ou gravando o que estava acontecendo, e o registro dos fatos. É óbvio que Adão relatou a todas as suas gerações e havia tradição oral, mas havia um momento em que isso teve que ser escrito. E os estudiosos apontam que o livro do Gênesis foi escrito, então ele tornou-se documental do ponto de vista escrito, para aquela geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida, porque era uma geração distante. Nós estamos falando de centenas, talvez milhares de anos entre o Éden e entre aqueles que estão chegando na Terra Prometida. Como eu vou encorajar esses indivíduos? Como que eu vou mostrar para eles que eles podem conquistar essa terra? Como eu vou encorajá-los? Imagine Moisés, que é o autor de Gênesis, do alto das planícies, enxergando Jericó,
com suas muralhas enormes, a terra com seus soldados, todo o seu poder bélico. Como que eu vou incentivar esse povo, esse monte de andarilho do deserto aqui, para entrar nesse negócio? Eu tenho que mostrar que esse Deus é fiel. Eu tenho que mostrar que esse Deus criou todas as coisas. Eu tenho que mostrar que esse Deus prometeu um descendente de Eva que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Eu tenho que falar para eles que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus preservou a Noé. Noé achou graça diante de Deus. E eu tenho que mostrar para esse povo que, quando parece que o pecado novamente prevaleceu com a Torre de Babel, a humanidade arrogante, autossuficiente, que Deus teve que espalhar pela terra. E agora? Será que o inimigo venceu? De onde Deus vai tirar um povo de Deus, um povo seu, para conquistar a terra diante de tamanho caos? E Deus preserva. É isso que os primeiros leitores de Gênesis estavam ouvindo. É esse o Deus? Ele fez isso? Ele está conosco, Moisés? Ele está conosco. E esse, então, quando nós olhamos, quem é esse homem que, quando você olha a genealogia de Jesus lá em Mateus, Jesus, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1, registra isso daí. Quem é esse homem que Isaías, o profeta Isaías, com o povo no cativeiro, desanimado e triste, usa ele como exemplo? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Quem é esse homem que na galeria dos heróis da fé é considerado o pai da fé e que o autor dos Hebreus gasta diversos versículos com ele? Quem é esse homem que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Quem é esse homem que o autor de Gênesis vai gastar do capítulo 12 até o 25, praticamente 13 capítulos em Gênesis, cuja história está focada em Abraão, nos seus descendentes ou diretamente ligados a ele? Está vendo a importância de nós estudarmos esse homem? Está vendo a herança que ele deixou para nós? Vamos dar uma olhada então em como que Deus cuidou de Abraão e que proporcionou a nós tamanha bênção na nossa vida atual. Para efeitos didáticos, eu separei os textos apenas em 2 grandes blocos. Nós vamos dar uma olhadinha aí nos versículos de 1 a 3, vendo o chamado e a partida de Abraão, do capítulo 12, e depois dos versículos 4 até 9, nós vamos dar uma olhadinha na chegada dele na terra e como ele se comportou após essa chegada. Os versículos 27 a 31 do capítulo 11, eu quero que você entenda como informações prévias, provando que Deus está preservando a semente. Deus está preservando os descendentes de Sem. Deus está mantendo a descendência, o remanescente fiel, mesmo que às vezes numa linha tênue que nós achamos vai arrebentar, vai espalhar todo mundo, não vai continuar. Mas eu quero que você olhe para todas essas gerações, tanto que o versículo 10 diz, são essas as gerações de Sem, filho de Noé, que achou graça diante de Deus. E você tem as informações prévias a respeito de Abrão, filho de Terá, Ló, sobrinho de Abrão, órfão, e de Sara, que fica bem claro que ela era estéril. Versículo 30, Sarai era estéril, não tinha filhos. Esse é o quadro antecessor que te dá uma pintura inicial a respeito desse homem. Como que Deus chama Abraão? Vamos dar uma olhadinha, então, para esse versículo aqui. Ora, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Estevão, comentando a respeito disso no seu sermão em Atos capítulo 7, ele diz que Abrão foi chamado na terra de Ur dos Caldeus. Ele diz o seguinte, irmãos, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abrão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e do meio dos seus parentes. Embora essa narrativa comece na terra de Harã, mas o chamado de Abrão já aconteceu na terra de Ur dos Caldeus.
E as circunstâncias em que Abrão estava, então, a atual Mesopotâmia, a região do Iraque, muito próximo, aliás, alguns dizem que Ur poderia estar aí a 30 quilômetros de Bagdá, e tristemente as invasões do Estado Islâmico destruíram centenas de objetos extremamente preciosos para a arqueologia cristã. Mas Ur dos Caldeus, segundo os arqueólogos, nessa altura do campeonato, já era uma cidade fortificada. Ur dos Caldeus já era urbano, Abrão já tinha uma vida urbana onde ele estava em Ur quando Deus o chamou. A cidade era murada, tinha segurança, a cidade tinha comércio, a cidade tinha um zigurate, que são construções de adoração semelhante a pirâmides, talvez 25 metros de altura, algumas chegavam a ter com a sua base quadrada ou retangular. É nessas circunstâncias que Abrão é chamado, junto com a sua família, junto com o pai dele. Então, olha que interessante, eu quero chamar a sua atenção, que o contexto social em que Abrão estava, ele não era um capial mascando matinho no canto da boca, cortando as unhas com canivete, à toa, esperando Deus ser chamado. Ele era alguém que já gozava de uma vida urbana, desenvolvida, segura, e com todas as regalias que essa vida poderia trazer, mas inclusive uma vida idólatra. Era um pagão do ponto de vista espiritual. O pagão Abrão. Até rima, tristemente, mas era isso, é verdade. Abrão era um herdeiro da cultura de Babel, espalhada, idólatra, arrogante e caminhando com isso. Pare e pense então como que o teor desse chamado de Abrão, o lugar onde nós moramos, você que mudou de cidade, e nós aqui em Dourados, nós temos muitos peregrinos vindo de fora, né? Seja por concurso, seja por mudança, por aí vai. Mas abandonar o local de onde nós viemos faz parte da nossa identidade. A rua, a casa, os amigos que nós cultivamos por 10, 15, 20, 30 anos, e de repente não está lá, sai daí. Calvino, comentando Gênesis, fala muito, olha que paráfrase bonita. Ele diz assim: é como se Deus dissesse a Abrão: ordeno-te que saia de olhos fechados e te proíbo de perguntar para onde estou prestes a conduzi-lo, até que, tendo renunciado ao teu país, te entregues totalmente a mim. É esse o teor do chamado de Abraão, ou de Abrão aqui. Sair, literalmente num teste cego, cuja única mercadoria confiável que ele tinha nas suas mãos era a promessa de Deus. Uma ruptura de terra, uma ruptura de parentela. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Você tem noção do tamanho desse chamado, do tamanho dessa ruptura? Uma aplicação grande para nós aqui já. Isso não se assemelha muito ao chamado de Jesus para segui-lo ao Evangelho? Quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por mim e pelo Evangelho salvará a sua vida. Quantos e quantos de nós somos chamados em momentos da nossa vida a fazermos renúncias, talvez não tão radicais quanto a renúncia de Abrão, mas não existe seguidor de Jesus que não tenha que fazer renúncias. Todo seguidor de Jesus é uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, implica-se no abandono das práticas da velha criatura. Nós temos que, inclusive, deixar ou esquecer quem éramos, não do ponto de vista do nome no RG, mas as nossas práticas. É por isso que nós cantamos, né? Só o poder de Deus pode mudar o teu ser, a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, sim, nova sou. Abraão foi chamado pelo Evangelho, como nós também somos. Abraão tem um nível de ruptura e saída da zona de conforto que nós também somos chamados a ter para seguir ao Senhor Jesus. Ah, meus queridos irmãos, quantos e quantos passam a vida inteira talvez até se simpatizando com o Evangelho, mas sem a coragem da ruptura necessária.
sem a coragem de andar pela fé. Eu não estou falando de irresponsabilidade, mas estou falando da confiança naquele Deus que nos chama, nos salva e que há de nos sustentar. Quantos perdem as alegrias de uma vida com Cristo pelo apego? À cidade, talvez, à parentela, talvez, a pai e mãe, aos seus afetos. Mas o chamado do Evangelho é radical. Abraão entendeu a radicalidade desse chamado e foi. Mas tem mais esse chamado de Abraão. Ele contempla não apenas o abandono ou a saída da zona de conforto, mas contempla também as bênçãos, a obediência, deveres de Abraão e punições àqueles que porventura forem opositores de Abraão. De ti farei uma grande nação, versículo 2, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu a bênção, não é uma boa tradução, não é que não é uma boa, ela esconde, está no imperativo aqui, mas a melhor forma de entender é: você deverá ser uma bênção. Deus não está elogiando Abraão aqui, ou Abrão. Deus está convocando Abraão a cumprir uma missão de ser bênção onde ele estiver. É muito interessante aqui algumas coisas interessantes. É muito interessante algumas coisas interessantes, é redundância. É muito interessante o enfoque aqui. Veja bem o tamanho da fé de Abraão. Versículo 30, Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo 3 ou versículo 2, de ti farei uma grande nação, a despeito da esterilidade da sua mulher. Você acha que sair do local que você mora já é andar pela fé? Engula esta afirmação. Você vai ser uma grande nação. Vou te dar muitos descendentes. Deus só tem um detalhe. Minha mulher é estéril. Abraão é chamado, então, na fé, na promessa de Deus, a superar, inclusive, as barreiras biológicas que, porventura, poderiam acontecer na vida, ou que aconteceram na vida de Sara. E não apenas na vida de Sara. A nora dela vai ser estéril também. A neta, as esposas, tanto de Sarai, as esposas de Isaac, a esposa de Jacó, as três serão estéreis. E Deus provando o seu poder, a superação de todas as barreiras que o inimigo pode levantar, querendo impedir da descendência de Eva de esmagar a cabeça da serpente. E quem engrandece o nome de Abrão aqui é o Senhor. Preste atenção nisso. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e eu vou te engrandecer o nome. A expressão engrandecer o nome te lembra alguma coisa? Dá uma olhadinha no versículo 4 do capítulo 11. Só olha para o lado. Parte B. E uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome. A vida de Babel, meus irmãos, é a vida do egoísmo. A filosofia de Babel é a filosofia do eu posso. Eu sou senhor da minha história. Eu construo a minha história. Eu quero ser reconhecido pelos outros. Eu sou águia, eu não ando com pardal. Sai fora de mim, você que pensa pequeno, porque eu penso grande. Em Abrão, a grandeza do nome dele não depende das habilidades dele, não depende das construções dele, não depende do conhecimento acadêmico de Abrão, não depende das posses de Abrão. É eu quem vou fazer o seu nome grande. Você não vai ser conhecido pelo que você tem, pelo que você sabe, pelo que você fala, pelo que você vende, pelos bois, pelos servos, pelas esposas, pelas suas terras. Você vai ser conhecido porque eu estou contigo. E aqueles que não se preocupam, esse é o paradoxo do Evangelho, e aqueles que não se preocupam em vender o próprio nome, eles são de fato engrandecidos. Você vai vendo ao longo da história. Lembra que mais tarde os hititas, quando Abraão passa por lá, ou quando Abrão passa por lá, eles o saudam como príncipe.
Melquisedeque vai saudar. E todos os outros lugares por onde ele passar, ele vai ser tido como grande, mas porque o Deus era com ele. Não é interessante nós olharmos isso daí? Não é interessante que no reino, aqueles que tentam vender o próprio nome são esmagados, e aqueles que confiam a história do seu nome ao Senhor Deus são exaltados. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Aqueles que sentam na primeira cadeira vão passar vergonha, o dono da festa vai dizer: esse lugar não é para você. Os que sentam nos últimos, vinde aqui, eu estou te convidando para sentar nos primeiros lugares. Vejam que interessante. E esse chamado, então, cujo nome é engrandecido no poder de Deus, traz algumas obrigações. Ele vai ter que ser uma bênção. Seja tu uma bênção, transforme-se em abençoador. Meu querido irmão e minha querida irmã, o evangelho que alcança os nossos corações não é só para o nosso benefício. O evangelho que alcança os nossos corações e que mudou a nossa história, ele tem que ser compartilhado com aqueles que estão ao nosso redor também. A maior ação social que o ser humano pode fazer, não é errado você dar cestas básicas, socorra as pessoas, dê remédio, ajude, mas distante do evangelho são benesses muito pequenas. O maior tesouro que o crente tem é o evangelho para compartilhar com as pessoas. Através de Abraão, as famílias da terra nos chamam para sermos abençoadores. Para que Deus nos chama? Deus não nos chama só para nos reunirmos aos domingos. Deus não nos chama só para nós lermos a Bíblia regularmente ou cantarmos. Isso também faz parte da vida cristã. Mas tudo isso tem que ser instrumento para que aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram abençoados, sejam transformados em abençoadores aonde eles passarem. A boa notícia também, se nesse anúncio do Evangelho, se cumprindo essa missão de ser bênção àqueles que estão ao seu redor, você tiver empecilhos, saiba que Deus é contigo. Eu abençoo quem te abençoar, mas vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Nossa jornada cristã, nós temos inimigos, nós sabemos disso. Seguir o Evangelho, às vezes, nos traz constrangimento, nos traz renúncia, perseguição, escárnio. As portas se fecham, talvez, aos olhos humanos. E, às vezes, nós ficamos amargurados, queremos ser vingativos, ou brigamos com Deus. Mas saiba que aqueles que nos maltratam por causa do Evangelho, Deus há de cobrar deles. Porque quem judia de um filho de Deus vai ser cobrado. Saiba disso, não precisa ser vingativo, não guarde rancor no seu coração. Deus tem conhecimento de tudo aquilo pelo qual você passa e os seus inimigos serão vencidos. Confia somente no Senhor. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito bonito quando você olha a progressividade da bênção. A bênção começa com Abrão, abençoarei os que te abençoarem, né? Se tu uma bênção, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas agora em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como a bênção de Deus é crescente na vida do povo de Deus. Esse é o chamado de Abrão. É um homem nessas circunstâncias, com essas condições e com essas palavras de Deus para ele. E ele sai, tendo como única garantia o maior tesouro que um ser humano pode ter, que é a palavra de Deus, mas vivendo pela fé. Lembrei até do hino de coral agora, talvez a dona Genira e o reverendo Adonias conheçam. Eu não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui, confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé, sim, vivo por fé em meu Salvador. Não temerei, aí repete, né? Me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado estará, sim, vivo por fé, Ele me susterá. Esse talvez fosse o hino de Abrão na sua jornada. E Abrão chega. Abrão tem, digamos agora, versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quem é Ló que está com ele? O sobrinho órfão,
Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, presta atenção no percurso. O chamado acontece em Ur. Terá sai em direção a Canaã, porém, faz uma pausa em Ur e morre em Ur. Em Harã. Então, agora Abrão sai de Harã em direção à terra prometida, sem o pai. Em Harã foi onde Terá faleceu. Preste atenção nisso. E falecendo Terá, então, em Harã, agora ele vai para a terra Canaã. Quem caminha com Abrão agora é toda uma comitiva. Esposa, sem filhos biológicos, mas servos, servas, empregados, bois, Ló, com o clã de Ló. Então nós temos aqui um grupo muito grande de pessoas acompanhando Abrão. E é muito interessante aqui nós olharmos então, e Ló, embora nós tenhamos uma visão muito negativa de Ló, mas o autor da carta de Pedro, se refere a Ló como justo Ló. Dado os seus erros, mas Ló também foi alguém abençoado e a quem Deus olhou com graça. Mas eu quero que você olhe para esse percurso de Abrão aqui como a igreja de Abrão, uma proto-igreja nascendo aqui. E esse homem cuidando desse povo. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Tem algumas coisas muito interessantes aqui a serem observadas até o versículo 6. Primeiramente, o que você tem que observar é que a terra de Canaã é habitada por povos estranhos. Ele está entrando em terra de paganismo. Esse carvalho de Moré aqui, os estudiosos apontam como um local de adoração pagã, onde muito provavelmente havia um zigurate, uma construção idólatra, onde as pessoas iam para fazer os seus sacrifícios, enfim, toda a prática religiosa distante de Deus. Então olha para Abraão novamente, a sua solidão evangélica, olhe para Abraão saindo do paganismo, com a vela da fé, com a iluminação da fé, chegando no paganismo também solitário com o seu clã. E o que Abrão faz então quando lá chegaram, nesse carvalho de adoração, nesse lugar idólatra? Versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra, que não é dele ainda, lembre-se disso. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Olha que interessante. Qual é a primeira coisa que Abrão faz quando chega em terra estranha? Ele adora ao Senhor. Talvez a primeira atitude nossa seria investigar a terra, ou querer demarcar a terra, ou querer negociar a terra com aqueles que estão. Talvez a gente queira fazer uma simpatia assim com a religião do que estão chegando. Veja bem, eu sigo a Deus, mas você está aqui no seu zigurate, a gente pode entrar num acordo. Mas você tem noção do tamanho da atitude de Abrão? Isso pode ser seu agora, o cananeu. Mas o Deus a quem eu sirvo me deu essa terra e eu vou adorá-lo. Não sei o que ele vai fazer, mas eu vou adorar ao meu Deus em terra estranha. Na casa do inimigo, é onde Abrão constrói o seu altar. Pense nessa terra de Canaã, então, do ponto de vista geográfico, como uma pequena. A gente fica imaginando, mas as dimensões geográficas da terra de Canaã são muito pequenas. Ela tem, se eu não me engano, no máximo 15 a 17 quilômetros de largura, por 35 a 37 de comprimento. É um istmo. Então ele chega agora, essa primeira parada dele é na região central. E ele adora. Agora olha o versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Qual é a segunda coisa que ele faz agora ao sul? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. E novamente ele adora. Abrão era um adorador.
Encerra-se então, digamos, o primeiro capítulo da história de Abrão, que vai se estender pelos próximos sermões. O que a partida e a chegada desse homem, o que o chamado desse homem, com suas características e a sua jornada até a terra de Canaã, nos ensinam? Agora preste atenção em algumas coisas, como eu já citei a você. A primeira coisa que nós aprendemos é o contraste da posição de Abraão, ou do comportamento de Abraão com aqueles que estavam em Babel. Façamos o nosso nome. Esse é o espírito de Babel. Esse é o espírito do orgulho. Aqueles que servem a Deus não se preocupam em exaltar seu próprio ego. Deus é quem exalta os nossos nomes. Eu quero trazer uma aplicação contemporânea para nós, principalmente a todos nós que somos usuários das redes sociais. Não quero te proibir de usar, embora eu seja inscrito, eu uso muito pouco, mas eu sempre eu vou usar isso com mais ênfase, eu vou usar isso com mais ênfase. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as redes sociais têm a tendência de inflar o nosso ego. Nós queremos engrandecer o nosso nome. As nossas fotos, as nossas postagens visam única e exclusivamente quase que atrair atenção para nós. Quem é que faz o seu nome grande? Quem é você? Lembrei de mais um cântico agora, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Não é aquilo que os outros falam a meu respeito. Não são que as minhas forças determinam quem eu deva ser. Mas lembre-se disso. Tanto você que sobe na arrogância das redes sociais, achando que tendo muitos seguidores ou curtidas, você está por cima da carne seca, ou que você, em função disso, tendo poucos seguidores, se acha muito pequeno, o pecado é o mesmo. Porque ambos estão pautados na opinião de terceiros a respeito do nosso nome. Mas saiba que o nosso valor, ou quem somos, o valor do nosso nome, ele está alicerçado em Deus engrandecer o nosso nome. A quem você confia a sua fama? E qual é a sua fama? Segunda aplicação, quando nós olhamos o chamado de Abraão, a eleição soberana de Deus, o chamado soberano de Deus. Abraão não tinha currículo nenhum para apresentar a Deus. Não era monoteísta, era politeísta, já tinha se afastado da semente. Talvez a história de Adão, de Eva, era uma história distante para ele, perdida, que ele já nem dava mais atenção. E é esse o indivíduo que Deus usa, é esse o indivíduo que Deus chama soberanamente. É muito interessante que nós olhamos para isso. É desse indivíduo que Deus constrói uma nação. É desse indivíduo que Deus preserva o Evangelho e chega até nós. E por que nós, arrogantemente, achamos que determinadas pessoas são dignas de ouvir o Evangelho e outras não? Por que nós condicionamos tantas coisas para as pessoas frequentarem a igreja, quando que Deus faz justamente o contrário, chama e capacita depois? O chamado soberano de Deus, ele contraria muito os nossos critérios, ele contraria muito os nossos olhos. Quando Davi vai ser ungido rei, no chamado de Davi ou na procura de um rei, lembra-se que Deus fala com Samuel? Deus não olha como o homem vê, não atentes para a aparência. Eu chamo aqueles que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Embora muitos crentes e muitos pastores queiram se colocar no lugar de Deus e determinar aqueles que são dignos de serem alcançados pela graça. Nós fomos chamados assim. Não tínhamos currículo nenhum para apresentar ao Pai Celestial, mas Ele nos chamou. Olha para a fé de Abraão e o tamanho da renúncia dele. Não tinha filhos, teve que abandonar a terra. A única coisa que ele tinha era a promessa de Deus em rumo a Canaã. Nós também. Abraão rumava rumo a uma Canaã física, geográfica. Nós rumamos a uma Canaã celestial. E devemos viver por fé também. Somos peregrinos neste mundo. E como peregrinos não devemos nos apegar às coisas terrenas. Devemos cuidar. Aquilo que Deus nos der é muito bem-vindo. Abraão era rico, muito rico. Mas lembremos que haverá momentos em nossa caminhada cristã em que a renúncia vai ser necessária, se não financeira, renúncias emocionais,
renúncias ministeriais, renúncias geográficas, mas para seguir a Deus. Lembre-se, não importa para onde Deus me chamar, mas eu quero ser bênção e cumprir e obedecê-lo tudo aquilo que Ele me disser. Muitos aqui talvez perderam amizades, perderam o amor de pai, perderam o amor de filhos, de parentes para servirem ao Senhor Jesus. Muitos de nós, como a minha esposa brinca, estamos a 1.000 quilômetros de todo mundo que a gente quer ver de parente é de 1.000 quilômetros para cima. Tem que ficar juntando os pontos no cartão para pegar o avião, parcelar em 15 vezes para passar um fim de semana e ver um parente que a gente tem saudade, embora o local aqui seja bom. Mas estamos onde Deus nos colocou e nós somos chamados a ser bênção. Quando a saudade bater, lembremos disso. Somos chamados a sermos abençoadores onde nós estamos, porque foi a terra que Deus nos deu, foi o local que Deus nos deu. Eu quero que você olhe para a adoração de Abraão. A prática do povo de Deus é onde está se reunir para adorar. Eu fico muito feliz naqueles que vêm, com todo o cuidado que a igreja tem, e vêm e têm sede de adoração. Eu fico muito triste com aqueles que, tendo condições de estar aqui, parece que aproveitaram a pandemia para esfriar a sua fé. É muito triste. Muitos que abrem mão do culto ao Senhor e da adoração coletiva ao Senhor com tamanha facilidade. E olhe que é prática do povo de Deus a adoração coletiva. Veja bem, você fala assim, não, mas Abraão orou sozinho? Não foi. Ele adorou com esposa, com servos, com servas, com Ló. Talvez você tinha dezenas, centenas de pessoas ao redor dele. Olhe para Abraão fazendo da sua família a sua igreja. Nós, homens, lembre-se, a sua primeira responsabilidade de evangelização é o seu lar. Não podemos terceirizar isso com ninguém. Abraão evangelizou para a sua família, Abraão cuidou de esposa, filhos, netos, servos e servas. Todos foram abençoados por Abraão. Somos seres adoradores por excelência e uma adoração coletiva sempre fez parte da vida do povo de Deus. E se você acha que Abraão é alguém extremamente exemplar e belo, nós temos aquele que é superior a Abraão. Nós temos aquele que Cristo, como a última semente de Abraão, foi o Evangelho. É muito interessante. Quando Paulo se refere a Abraão, aos Gálatas, olha que interessante. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Nós temos aquele que é o Evangelho encarnado. O Evangelho que Abraão recebeu é Cristo Jesus encarnado. Ele olhava para a frente, pela fé, nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio e aquele que é superior a Abraão, capaz de abençoar muito mais. Aquele cuja bênção pode alcançar todas as nações. Aquele Evangelho que é capaz de alcançar todos os povos, todas as etnias e juntar as pessoas debaixo do seu poder. Ah, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos um sumo sacerdote, um Pai celestial, Cristo Jesus, que nos adotou na família por meio da fé, nos uniu com Ele, e que agora nos transmitiu todas as sortes de bênçãos espirituais e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós somos príncipes, digamos, espirituais por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor de todas as nações, porque esse Evangelho que alcançou Abraão nos alcançou, e por meio de Jesus Cristo, que é muito superior, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e agora nós podemos caminhar rumo a Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe.